Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra a aparição de Jesus ao grupo reunido para lhes tirar as dúvidas e fortalecer-lhes a fé, pois a comunidade estava vacilando na sua fé. As perseguições estão no horizonte ou até acontecendo. O primeiro entusiasmo diminuiu. Os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. E então Jesus aparece e lhes diz: "A paz esteja convosco." Prova-lhes a sua autêntica ressurreição e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna do Pai para todos. E para que suas palavras não fiquem somente no ar, mostra-lhes as mãos, o peito e os pés rasgados. "Vede minhas mãos e meus pés, porque eu mesmo sou. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne e osso." Estas palavras indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com as mesmas características que tinha na vida mortal, que os discípulos tão bem o conheciam.
Daí podemos traduzir livremente: que sou o mesmo que vocês conheciam, não é outra pessoa a que estáis vendo. E em vista disso, anima-lhes a palpar seu corpo e a ver mãos e pés que estavam com os sinais das chagas. Se estas palavras têm algum sentido histórico, ele é de manifestar que Jesus está vivo, que a morte não o venceu, que a vida do além pode ter momentos em que se parece com a vida anterior, como se esta seguisse e aquela fosse uma continuação. Sobre o modo de pensar de alguns teólogos que dizem que a ressurreição é uma forma de vida só espiritual. Vemos como Jesus se manifesta em corpo vivo e que não existe sentido em afirmar que só o espírito vive e o corpo como que se destrói e não alcança a nova vida. Como diz o catecismo, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico, pois o corpo ressuscitado é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Ele traz as marcas de sua paixão. Não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso de Lázaro, visto que seu corpo possui propriedades novas que o situam além do tempo e do espaço. Ele passa de um estado de morte para uma outra realidade. Ele, participando da vida divina, no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste. É por isso que ele tem o poder de transmitir para você e eu a verdadeira paz. Assim como ontem, Jesus continua dizendo: a paz esteja convosco. O convite a tocar e não só ver indica que o corpo presente diante deles tinha aspectos físicos porque podiam se conformar às leis físicas, à vontade do ressuscitado. As feridas, muito mais do que o rosto, eram as marcas que determinavam em definitivo a realidade da pessoa na frente deles. Se faltar alguma prova para se certificar de que aquilo era real, comeu uma porção de peixe. Parece que o evangelista queria refutar toda a dúvida possível. Mesmo assim, existe muitos como Tomé. É aqui evocado não como apóstolo, mas como incrédulo. Por isso podemos afirmar que existem muitos Tomé que não acreditam porque não têm visto. Diante do escândalo da cruz, que na época era muito maior do que nos dias de hoje, além da sua presença, era necessário que ele provasse ser tudo conforme as Escrituras. Os caminhos de Deus consistem, como afirmava Paulo, em mostrar sua sabedoria e fortaleza no que é loucura e fraqueza para os homens. Daí que a maior esperança seja de ouvir as palavras e a presença do Mestre novamente entre os discípulos, não mas com um corpo humano, mas sim glorioso, embora aparente um Jesus histórico que toque como
entra dentro de uma experiência íntima com Ele e diz: a paz esteja convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para